Certo dia eu estava fazendo uma pregação na internet, então eu criei uma legenda onde eu dizia que aqueles que têm fé seriam abençoados e que a pessoa viesse até mim e dissesse: eu creio na sua palavra. Então, como eu prego para milhares de pessoas, então eu não fico muito surpreso quando alguém vem fazer algum comentário ou vem fazer algumas críticas ou que venha dar a resposta que eu estou procurando. Mas nesse dia veio uma mulher e ela disse: eu creio. Então, de uma certa forma, aquela mulher me tocou de um jeito diferente. Eu tive que ir ao seu comentário e ficar admirando a fé daquela pessoa. Porque dentre milhares de pessoas que eu prego, quando você sente algo diferente, quando você sente a verdadeira fé, que ela é pura e genuína, ela te toca profundamente. Então ali eu disse que ela seria abençoada, porque bem-aventurados são aqueles que crêem na palavra do Senhor, esses serão bem-aventurados. Então, com o poder do grande e todo-poderoso Deus, eu abençoei aquela mulher. Assim mesmo eu te digo que quando você prega para milhares de multidões e no meio dessa multidão você consegue observar aquela pessoa mais humilde, mais simples, e que todo mundo está ali: eu creio, glória a Deus, aleluia. Aquela pessoa está de cabeça baixa e ela está em oração, que a sua alma chora, suplica por perdão. Ela toca o Senhor profundamente em meio a essa multidão que fica ali clamando, batendo palma, porque o que Deus quer da pessoa é a sinceridade, é a humildade do seu coração. Deus busca isso, é a nossa sinceridade, é a nossa verdade. Não adianta você glorificar, você dar a glória a Deus, dar aleluia, e você se exaltar por isso, você se colocar em um patamar diferente das outras pessoas, porque você está sendo hipócrita. Você não pode auto se dominar um merecedor. Nós não somos merecedores, todos nós somos pecadores, então nós temos que nos colocar no lugar dos pecadores, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos e que nós somos dignos da misericórdia de Deus, porque nós pecamos todos os dias. Nós somos, cara, a consequência da vida, e a consequência da vida nos leva para o pecado, infelizmente. É o pecado da ganância, é o pecado da carne, é o pecado da maldade, do ódio. Então nós temos que todos os dias reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu preciso da graça de Deus para viver. Eu preciso da graça do Senhor. Sem a graça de Deus, eu confesso para você que eu preferia nem dar prosseguimento na minha vida. Essa é a grande verdade. Se eu estou aqui para poder pregar essa palavra para você, foi porque Deus me tirou do meu aconchego. Às vezes eu estou deitado na cama e o Senhor fala: vai lá e dá esse testemunho. Prega assim, assim, assim. É a palavra de Deus, é Ele quem manda eu falar essas palavras para vocês. Então, certo dia, Deus estava em Samarias. Deus estava em Samarias, sentado à beira de um poço. E veio uma mulher com um cântaro na mão para poder pegar água nesse poço onde Jesus estava descansando. Ele então disse para essa mulher: você pode me dar de beber dessa água? E ela disse: Senhor, eu não tenho um copo, eu não tenho aqui uma caneca onde eu posso servi-lo, eu só tenho esse cântaro d'água e eu quero te servir, mas eu
não tenho como te servir porque eu só tenho um cântaro d'água na mão. E Jesus estava apenas brincando com ela. E Jesus disse, você não reconhece o seu mestre? Aí ela já se arrepiou e ela perguntou, quem és o Senhor? De onde o Senhor vem? Aí Jesus disse, eu sou aquele que vem em nome do Senhor. Então ela reconheceu que ele era um profeta e ela então falou, esse poço quem nos deu foi Maomé, para que nós matássemos a nossa sede. Então Jesus disse, dai de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Mas você crer que se você beber da minha água, você jamais sentirá sede? E ela então disse, como assim, Senhor? Como eu vou beber de uma água e jamais eu vou sentir sede novamente? Jesus ali estava falando de fé, de graça, que quando você bebe água da fonte, você jamais sentirá alguma necessidade desse mundo. Era isso que ele quis dizer para ela. Jamais você sentirá necessidade desse mundo, você abrirá mão de tudo e qualquer coisa para seguir ao nosso Deus. Esse é o resultado de quem bebe água da fonte. É você ter fé, é você acreditar que tudo nesse mundo morre para você e ali você nasce novamente. É um batismo que você tem que passar. E ela creu na palavra, ela então foi a Samarias, que ela era samaritana, e começou a pregar a palavra de Deus, pregar no profeta, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava à beira do poço, e lhe deu uma palavra de salvação. E é assim, para você tocar o coração de Deus, cara, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde nas palavras, você tem que necessitar, você tem que fazer valer a sua carência. Você tem que ser uma pessoa carente, uma pessoa soberba, ela não chega a lugar nenhum. Ela não consegue, como a mulher do fluxo de sangue, que ela tocou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em meio a uma multidão. Ela disse, pela minha fé eu serei curada. E Jesus, imagina uma pessoa está andando em meio a uma multidão e uma mão lhe tocar e você sentir que de você emanou o poder, que Jesus falou, alguém me tocou de um jeito diferente, quem me tocou? E em meio àquela multidão ela falou, foi eu, Senhor, foi eu que te toquei. Pela minha fé eu sabia que se eu tocasse no Senhor eu seria curada. Jesus então disse, vai que a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Ela vivia condenada porque as pessoas que tinham fluxo de sangue, as mulheres que tinham fluxo de sangue, eram rechaçadas, elas eram rechaçadas da sua família, elas tinham que ser expulsas, como se ela carregasse um karma ou um pecado, porque naquele tempo era assim que eles tratavam as mulheres, tanto aquelas que traíam seu marido, que eram mortas e apedrejadas, quanto aquelas outras que tinham lepras e tinham outras doenças que eles colocavam como se fosse, cara, um karma que a pessoa carregasse, que ela teria que ser excluída da sociedade. Então, pela fé dessa mulher, ela foi curada. Ela foi curada. E assim é a vida de quem acredita em Deus, de quem pede com humildade, porque é só com humildade que você recebe a graça. Como eu estava falando, não adianta você entrar na sinagoga e você ficar se exaltando, ficar falando o quanto você é merecedor, o quanto você faz para o nosso Deus, porque os últimos serão os primeiros. Quando eu falo que os últimos serão os primeiros, às vezes as pessoas ficam se exaltando, dizendo que elas são pessoas santas, que elas não caem em pecado, enquanto aquele humilde que está lá fora carregando uma carrocinha de papelão, tá, no seu humilde trabalho, esse come a sua quentinha e dá glória a Deus, e quando ele dorme com fome, ele dá glória a Deus, ele ora todas as noites, e quando ele vier para bater na porta, essa porta estará aberta. E já aqueles que acham que serão salvos, esses o Senhor pode dizer para eles, eu nunca vos conheci, porque o Senhor não atura hipocrisia. Deus não atura os corações contaminados. Deus não aceita, cara, não aceita de jeito nenhum que as pessoas ajam com falsidade.
quando tinha uma multidão no templo, dentro da sinagoga, e todos ficavam se exaltando, ficavam glorificando, e ali tinha um homem que ele chegava e pedia perdão a Deus pelos erros que ele todo dia cometia um erro, porque ele era um cobrador de impostos. Então ele vivia no mundo do pecado, porque o cobrador de impostos ele é aquele homem que fica explorando a vida dos outros, mas ele se arrependia fielmente ao Senhor e pedia perdão pelos seus erros e que ele queria se redimir. Então, em meio àquelas pessoas que viviam se exaltando, Jesus olhou e disse: levante-se e venha, porque hoje chegou o seu dia. Venha, Mateus. Venhas para o braço do Senhor. Então, assim, cara, você tem que ser humilde para que você seja exaltado, para que você seja glorificado, porque não adianta a gente se colocar como se a gente fosse o tal, como se a gente fosse os últimos que serão os chamados, mas não é assim que as coisas funcionam, não é dessa maneira que você vai conseguir passar pela porta. Deus quer conhecer o seu coração, Deus quer conhecer a sua humildade e a sua fé. É isso aí, gente. Beijo no coração, fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus me permitir voltar aqui novamente para falar com você, eu vou dizer assim, ó, até a próxima, gente.